Que você esteja bem e em paz. Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Leremos a partir do verso 1. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Primeiro aqui, Jesus ele faz uma parábola sobre a porta do aprisco. E ele diz que essa porta, somente o bom pastor, o verdadeiro pastor, entra por essa porta. O falso, o mercenário, ele é ladrão, ele não entra pela porta, porque o porteiro não deixa ele entrar. E ele entra para devorar as ovelhas, para roubar as ovelhas. Mas aquele que entra pela porta, esse é o bom pastor. Primeira coisa que nós entendemos aqui é que Jesus, o bom pastor, é o único que tem acesso à porta da salvação. E somente as ovelhas dele, os salvos, vão reconhecer a sua voz. Esses que são de fato de Cristo, eles vão recusar a voz do estranho, daquele que quer entrar por outras formas, porque pela porta ele não consegue entrar. Esse mercenário, esse falso mestre, esse falso profeta, que aqui chama de ladrão, aquele que vem com voz estranha, as ovelhas mesmo não vão ouvir essa voz. Então só Jesus, ele tem acesso à salvação do indivíduo, por isso que só ele entra pela porta. Não é esse o tema da nossa mensagem, mas nós vemos aqui que ele dá uma ilustração sobre uma porta que só ele pode entrar, que é a porta de acesso, a porta de acesso ao seu eleito, a ovelha que estava perdida. E é a porta do aprisco, é a porta da salvação. Eles não entenderam essa parábola. Então Jesus, ele fala outra vez, por outra parábola, de outra forma, também representando uma porta. E é aqui que eu quero conversar com você. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. A porta da salvação do indivíduo é Cristo. Essa é uma porta aberta. É uma porta que está aberta. O problema é que as pessoas não encontram esta porta. Essa porta, ela está aberta, ela é Cristo. Mas só chega nesta porta aquele que o Pai enviar. Nós vemos aqui em João capítulo 6, a partir do verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esta porta, Jesus ele fala: Eu sou a porta. Esta porta, ela está aberta. O problema é que as pessoas não encontram, porque é necessário o Pai levar esta pessoa a Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então as pessoas, elas procuram uma porta tateando. Elas não conseguem achar a porta do céu. E esse tatear leva as pessoas a chegarem a conclusões imprecisas e não corretas. Conclusões do tipo: vai para o céu quem é bonzinho, vai para o céu quem não faz mal para ninguém, vai para o céu quem cumpre alguns rituais religiosos, fazer determinadas tantas orações por dia, vai para o céu aquele que dá oferendas aos deuses, enfim, uma série de rituais, de cerimônias e de coisas, e a pessoa não encontra a porta. Ela precisa da porta. Inconscientemente, todo mundo sabe que precisa da porta. Todo mundo sabe que precisa da porta, que precisa de um destino, que precisa de um porto seguro. Mas as pessoas não conseguem encontrar a porta, porque a porta, que é Cristo, só se chega nela através do Pai. Então o que eu entendo disso? Eu entendo que a pessoa deve se voltar para Deus. A única forma de nós nos relacionarmos com Deus é através de oração e leitura bíblica. Porque o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ele se revelou nas Escrituras. Então, tudo que é necessário para o homem está revelado na Bíblia. Todas as prescrições de Deus para a cura do homem, para a sua segurança, está na Bíblia. Quando uma pessoa está com sintomas de alguma determinada doença, ela não sabe o que ela tem muitas vezes. Então ela não sabe qual o remédio que vai curar aquilo. Então o que ela tem que fazer? Recorrer a quem sabe. E quem sabe é o médico. Então ela vai, procura um médico, e o médico então faz o seu diagnóstico, detecta lá qual é o mal que aquela pessoa está sofrendo, e o médico faz uma receita, ele prescreve ali a medicação, o tratamento para aquela pessoa. Então essas prescrições que estão na receita, que se a pessoa seguir, então ela vai encontrar a cura daquele mal. As prescrições de Deus para o homem, para que ele encontre essa porta, é a Bíblia, as Escrituras. Só Deus, só Jesus tem acesso à salvação da pessoa. Os falsos profetas, eles pulam a cerca. Jesus, ele entra pela porta, porque o porteiro não deixa o outro entrar, somente Jesus. E ele é a porta das ovelhas. Então a ovelha, para encontrar a salvação para sua alma, o descanso, ela precisa ouvir a voz de Cristo. E só através das Escrituras. Então Jesus, ele é enfático a dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E depois ele diz aqui no 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
providência que o ser humano tem que tomar é pedir a Deus que o conduza a Cristo. Faça isso hoje, faça isso agora. Se você precisar, se a sua urgência for grande, faça isso agora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fala: Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, me conduza a Cristo. Me leve a Cristo. Porque agora eu percebo, eu estou discernindo que ninguém pode ir a Cristo se o Senhor não o levar. Nós não podemos ir a Cristo se o Senhor não o levar. Nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como chegar nessa porta. Existem muitas informações, muitas filosofias, muitos pensamentos dos homens, muitas vezes de boa intenção, de boa fé. Eles acreditam realmente naquilo e eles querem ajudar as pessoas a encontrarem a porta, mas a única forma de chegar na porta é Deus levar. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é um fato. Não adianta querer arrumar argumentos porque discorda da teologia. Isso é um fato. Jesus disse isso. Está na Bíblia, está registrado. Esta é a palavra que está centrada. Nós devemos fundamentar a nossa vida sobre essa palavra. E não tentar distorcê-la, e não tentar mudá-la, e não tentar interpretá-la de alguma forma, não tentar encontrar aí um meio caminho para dizer o que não está escrito aqui. O que está escrito é que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. E quem disse é o próprio Cristo. O mesmo que disse lá em João 10:9, eu sou a porta. Então quando Jesus diz, eu sou a porta, é um chamado. O problema é que as pessoas não encontram a porta. E o próprio Jesus esclarece, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então compete ao homem clamar a Deus para que o leve a Cristo. Um outro detalhe é que esta porta, que é Cristo, ela é estreita. Ela não é uma porta ampla, uma porta larga, que vai levar muitas pessoas a entrar nela. Poucas pessoas vão entrar nela, porque esta porta ela é estreita. Olha só, aqui em Mateus capítulo 22. Deixa Jesus pregar no seu coração. É Jesus falando aqui. Deixa ele pregar ao seu coração. Imagine que é ele que está pregando, porque é ele que está falando isso. Mateus 22:1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Então nós entendemos aqui que ao longo da história, Deus enviou várias vezes seus servos para convidar as pessoas para o banquete, para entrarem pela porta. Deus mandou seus servos convidar. Deus mandou os profetas do Antigo Testamento, mas eles recusaram e mataram esses profetas. Deus enviou os apóstolos, mas muitos recusaram e mataram os apóstolos. Deus enviou os reformadores, mas muitos recusaram e mataram os reformadores. E hoje, os servos de Deus estão fazendo o convite na terra. E muitos estão sendo perseguidos e mortos, porque as pessoas rejeitam. As pessoas rejeitam porque não reconhecem a porta, porque só pode ir à porta aquele que o Pai enviar. Olha só, tinha um que estava aqui no meio, mas ele não estava com veste nupcial. E então lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. A providência com este. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa pessoa estava indevidamente lá. Então ela não entrou para as bodas, porque ela não estava com as vestes nupciais. A segunda coisa que nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos, é que a porta está aberta, mas é necessário Deus levar a pessoa até a porta, que é Cristo, porque ninguém sabe chegar lá. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o levar. A segunda coisa é que as pessoas podem até ouvir o convite e querer entrar, mas elas têm que estar com as vestes nupciais. O que significa isso? Com as vestes da santificação. E isso só é possível seguindo os mandamentos de Cristo pelas Escrituras. Se a pessoa estiver no meio, mas se essa pessoa não estiver em santificação, ela não poderá ver o Rei. A palavra de Deus é enfática ao dizer que ninguém, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então as vestes nupciais, as vestes da santidade, a exemplo da necessidade que o homem tem de Deus o levar a Cristo, ele tem a necessidade do Espírito Santo para ele ter as vestes da santidade, porque só o Espírito Santo é que traz a regeneração, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem, ele necessita. A porta é estreita, ela está aberta, mas é estreita e ninguém sabe chegar lá. Então o homem precisa de Deus o levar a Cristo. Ore pedindo a Deus que te leve a Cristo. Meu Deus, eu apelo pelas tuas muitas misericórdias. Me leve a Cristo, abra meus olhos espirituais para que eu enxergue a porta, que ela é estreita e que eu entre por ela. Esse é o primeiro clamor que o homem tem que fazer. O segundo clamor que o homem tem que fazer é pedir que o Espírito Santo seja derramado nele. Derrame em mim o seu Santo Espírito, para que haja regeneração em mim. Porque sem o Espírito Santo eu não posso me santificar, porque eu estou morto em pecados e delitos. Eu estou imerso nas situações da carne. Eu penso em comida e bebida e outras necessidades da carne. Eu não penso em questões espirituais. Então eu preciso que o Senhor me abra os olhos espirituais para que eu veja a necessidade de santificação. E isso só através do Espírito Santo convencendo o homem. Então o homem precisa que Deus o leve a Cristo e precisa que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. A porta está aberta, mas ela é estreita. Só pode chegar lá com essas duas providências: Deus o levar a Cristo e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o Espírito Santo não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa será retirada das bodas, porque ela não estará com as vestes nupciais. Está complicado para entender? O ser humano precisa de Deus. Não é Deus que precisa do ser humano. Não é o ser humano, não é o pecador que está em posição de aceitar a Cristo.
É Deus que aceita ou não o pecador. A posição do pecador é de clamar por misericórdia. A posição do pecador é pedir a Deus que abra seus olhos espirituais. A posição do pecador é pedir que o Espírito Santo entre nele para que ele possa ter santificação, porque por si só ele não pode. Então a porta está aberta, mas a porta é estreita e ninguém pode chegar lá se Deus não enviar. Então, se você um dia fez uma oração aceitando Jesus, mas você não teve transformação de vida, você não se arrependeu de pecados, você não é inconformado por ser pecador, você aceita qualquer pregação herética, qualquer profanação de culto, qualquer liturgia herética, você fala não julgue, aceitamos tudo, eu quero te dizer que você não está com as vestes nupciais. É isso que a Bíblia está falando. Porque você fez uma oração aceitando a Cristo, você tem que pedir que Cristo te aceite. Você tem que pedir ao Pai que Ele te aceite, que Ele te leve para Cristo, que Ele te mostre onde está a porta. Você tem que pedir que o Espírito Santo te aceite e derrame o amor no seu coração, para que você seja santificado. Senão não haverá regeneração, não haverá troca de vestes. Eu fazer uma oração dizendo que eu aceitei a Cristo, eu não está sendo trocado as minhas vestes. Se não houver transformação na minha vida e eu continuar vivendo exatamente do jeito que eu vivia antes, não houve conversão. Então é necessário que o homem entenda que a porta está aberta, a porta é Cristo, mas a porta é estreita. É necessário que o Pai o leve a Cristo. E é necessário que o Espírito Santo o santifique para que haja regeneração. Só assim haverá conversão. O verdadeiro arrependimento antecede a genuína conversão. Então o homem precisa se arrepender dos seus pecados. E isso só com a ação do Espírito Santo. Então, se eu não sei onde está a porta, e se não houve mudança na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu já estou perdido? Não. Você ainda não está perdido. Só estará perdido se você continuar nessa condição quando você morrer. Por enquanto você não está perdido. Por enquanto você pode recorrer a Deus. Então recorra a Ele e fala: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu encontre a porta. Espírito Santo, me convença de onde eu estou errado para que eu me regenere. E isso, depois dessas duas orações sinceras, pedindo que Deus te aceite e não que você aceite a Ele, pedindo pela misericórdia dele que Ele te aceite, você começa a estudar o Novo Testamento, leia o livro de João, começa a estudar o Novo Testamento e procure uma igreja que honre a Cristo para você estar em comunhão com os irmãos e cultuar a Deus. Porque se você não tiver esses elementos, mesmo que você tenha feito uma oração aceitando a Cristo, pode ser que Ele não tenha aceitado você. Então peça a Deus que te leve a Cristo e peça que o Espírito Santo te convença do seu erro, para que você possa ser regenerado. Uma outra porta, aliás, a mesma porta, ela vai se fechar um dia. Aqui mesmo em Mateus, capítulo 25, verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Essa parábola conta a situação de 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As prudentes tinham lâmpada e azeite. O azeite é o Espírito Santo e a lâmpada é a palavra de Deus. As nécias tinham a lâmpada, a palavra de Deus, mas não tinham azeite, que era a ação do Espírito Santo nelas, convencendo do erro. E o noivo demorou para chegar. Demorou. E todas dormiram, como a igreja está dormindo hoje. Mas quando o noivo chegou, as prudentes acenderam suas lâmpadas porque elas tinham o Espírito Santo e reconheceram. As nécias não tinham o azeite para fazer a lâmpada acender. A Bíblia só vai acender diante dos seus olhos com a ação do Espírito Santo, que é o azeite.
Eu me dirijo um pouco também aos meus irmãos reformados. Nós precisamos muito da ação do Espírito Santo. Nós temos a teologia, mas não podemos perder de vista a ação do Espírito Santo. Nós não podemos deixar escorrer das nossas mãos a espiritualidade que está na teologia. E essas virgens, então, elas não tinham azeite, elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. Elas tinham a palavra, mas não tinham o Espírito Santo. Eu não estou falando que todo reformado, eu sou reformado, né? Estou dizendo para alguns, porque às vezes só o estudo pode nos levar a não buscar espiritualidade. Então temos uma advertência aqui, né? A grande maioria dos reformados estudam e buscam espiritualidade, é claro. Me referi a uma pequena porção. E aqui essas 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Mas quando o noivo chegou, irmãos, resumindo a história, quando a porta fechou, ela não abriu mais. E aqueles que estavam sem o azeite, ou seja, sem a regeneração, que só pode acontecer se o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, da onde ela está pecando, da onde ela está errando. E ela passa a viver em santidade. Quando a porta fechar, não abre mais. Então a porta está aberta, mas é estreita. É necessário que Deus leve a pessoa a Cristo, que é a porta, e que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Quando essa porta fechar, ela não se abrirá mais. Ela não abrirá mais. Quem estiver dentro, estará dentro. Quem estiver fora, estará fora. Existe uma outra porta que nós vemos em Apocalipse 3, que é uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a carta de Filadélfia. Verso 2, Apocalipse 2, Apocalipse 3, é a igreja de Sardes, perdão. No verso... Meu Deus, a igreja de Filadélfia, desculpa. É Apocalipse 3, no verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste ao meu nome. Essa porta que ninguém pode fechar é a porta daqueles que guardam a palavra de Deus e não negam a Cristo. Talvez na sua vida você tenha se afastado de Cristo. Mas eu quero dizer que para você que se afastou, essa porta ainda está aberta, porque ninguém pode fechar ela. Não deixe que nada nem ninguém te engane, mas você tem que voltar para essa porta. Você que se afastou, você tem que voltar para essa porta e guardar a palavra dele e nunca mais negá-lo. A porta ainda está aberta, volte para ela. Você sabe o caminho. Você que um dia esteve lá e que se afastou, volte para a porta. Peça a Deus que te mostre onde está essa porta, caso você não saiba mais voltar. Conta-se que certa vez uma jovem, ela não quis mais viver na casa do seu pai, e ela deixou seu pai e sua mãe e foi embora. E para se manter começou a viver em promiscuidade, prostituição, e teve uma vida dissoluta, vivendo em lugares baixos, e nunca mais voltou a procurar sua mãe e seu pai. Sua mãe morreu, ela nem ficou sabendo, mas o pai nunca desistiu dela. E o tempo passou, aquela mulher já estava até madura, aquela jovem já havia amadurecido, nunca mais havia procurado seu pai. Mas seu pai não desistiu dela. E seu pai então mandou confeccionar uma foto dele mesmo. E mandou escrever: eu amo você, volta para casa. E ele colocou aquela foto dele, escrito eu amo você, volta para casa, em diversos locais da cidade. Espalhou aquela foto por diversos locais. E um dia aquela mulher já madura, passando dificuldade financeira, foi a um albergue tomar um prato de sopa. E nesse albergue havia a foto do pai dela, escrito eu amo você, volte para casa. E ela viu e se emocionou com aquilo, ao ver a foto do seu pai, ela falou, eu vou ver meu pai. E ela pegou e voltou para casa. Quando ela chegou, era tarde da noite, a porta estava aberta. E ela se assustou, meu Deus, algum ladrão entrou aqui, entrou algum malfeitor,
fizeram alguma coisa com meus pais. Ela não sabia que a mãe já havia morrido, e ela entrou naquela casa e o pai estava dormindo, e ela chamou o pai. E o pai abraçou, feliz da vida, choraram juntos ali, se reconciliaram. E ela falou: pai, mas nunca mais faça isso, o senhor esqueceu a porta aberta. E o pai falou para ela: não, filha, você não entendeu. Eu não esqueci a porta aberta. Desde o dia que você saiu daqui, eu nunca mais fechei essa porta. Desde o dia que você foi embora, eu nunca mais fechei a porta permaneceu aberta. Permaneceu aberta. E eu coloquei a minha foto para te chamar de volta. A porta está aberta e a foto de Deus é a Bíblia. Onde nós vemos Deus é através das Escrituras. Volte para casa, caso você tenha se afastado. E finalmente, irmãos, para nós terminarmos, aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta palavra não se refere a incrédulos, mas ela se refere à igreja. Jesus está batendo na porta de uma igreja que está se afastando do Evangelho. E para as pessoas que fazem parte desta igreja, ele fala: se alguém ouvir a minha voz aqui e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você faz parte de uma instituição que está entrando na apostasia, ouça Jesus batendo na porta e abra a tua porta para ele. Não vá junto com a maioria para a apostasia. Permaneça em Cristo. Se for necessário, vá para uma igreja que não está na apostasia, mas que está firme e fiel no Evangelho. Permaneça em Cristo. 2 portas abertas e 2 fechadas. Cristo, a porta estreita, só Deus pode te levar lá. Peça a Ele que te mostre onde está essa porta. E peça ao Espírito Santo que te mostre o teu erro, para que você se arrependa. A porta fechará um dia, e quando ela fechar não vai se abrir mais. Quem tiver a palavra e o Espírito entrará. Quem não tiver um dos 2 elementos não entrará. Quer dizer, sem o Espírito, quem tiver a palavra e o Espírito entrará. Quem tiver só a palavra sem o Espírito também não vai entrar. Uma porta aberta para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e não negam o seu nome. Essa porta ninguém pode fechar. Se você se afastou um dia, volte. Volte, porque a porta está aberta. Mas o tempo é limitado. Volte logo. E finalmente a porta para a igreja. Se você está numa igreja que está indo para a apostasia, que está pregando heresias, que está com a liturgia profanada, ou que está na teologia liberal, ou que não tem mais ensino, só tem autoajuda, seja o que for, ouça Jesus batendo na porta da igreja. Aquele que ouvir e abrir a porta, esse entrará, ceará com ele, e ele com esta pessoa. Que essas portas sejam bênçãos na tua vida. E que essa porta, principalmente é Cristo, que você possa encontrá-la. Que Deus possa te aceitar e te mostrar onde está essa porta. Que Deus possa aceitar a cada um de nós e nos mostrar sempre aonde está essa porta, que ela é estreita, mas Deus, Ele nos conduz até ela. Submeta-se, portanto, a Deus e a sua palavra. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida.